Olá, e hoje vamos falar aí do episódio 7 de Uma Nova Mulher da Netflix, essa série que está deliciosa, espero que tenha uma segunda temporada, tem que ter uma segunda temporada, e a gente vai falar hoje, lógico, da história da Ada, da descoberta sobre o passado ali em relação ao pai, o dilema do Selim nesse relacionamento, e claro, a tensão ali que já está acontecendo, já aflorou entre a Sevik e a mãe. Se você está chegando aqui agora, vale a pena se inscrever no canal, já dá o seu joinha aí para a gente continuar com esse trabalho, perfeito? E aproveite outros tantos temas além dessa série, dessa resenha que a gente está fazendo, tantos outros temas sobre a visão sistêmica das constelações familiares, trabalho do Bert Hellick, está aqui à sua disposição. Como a gente tem feito de costume, eu vou falar um pouco de cada personagem e o que acontece ali nos processos que a gente vê ao longo do episódio, tá? Fica mais fácil assim, claro, eu vou deixar a Ada, toda a história dela, essa relação com o Selim, foi muito bonito, né? Tem uma cena ali que é lindíssima, a gente vai falar sobre isso, mas ela vai ficar para o final. Começa aqui falando, claro, da Sevik e da mãe, ela tá nessa relação, aflorando ali a relação com o Fico, caminhando, eles vão finalmente eles se encontrando, se permitindo amar, né? Fazer esse movimento é um movimento de quem está crescendo, um movimento de quem está indo para a vida, né, da Cevic. E do outro lado a gente vê essa tensão com a mãe, né, e é legal porque eu tenho certeza que você pensa na série assim como eu pensei, a mãe da Cevic, porque ela se resume a isso, a vida dela é ser a mãe da Cevic. Isso é uma dinâmica muito interessante. Nunca cabe qualquer espécie de julgamento. Você está chegando aqui me vendo pela primeira vez, eu preciso avisar. Quem já acompanha há algum tempo sabe disso. Não cabe nenhuma espécie de julgamento, né? A vida como ela veio, como a gente exerceu do jeito que pôde. Essa mulher, só ela sabe o quanto foi sofrido criar uma filha sozinha, diante daquela desgraça que aconteceu lá com aquele marido, né? É muito pesado e ela deu conta do jeito que pôde. O X da questão é, quando existe um resumo da própria vida em ser mãe, esse preço também é cobrado do filho depois. Porque pense, se a história de vida dela é ser mãe da Sevik, quando a Sevik vai viver a própria vida, o que sobra? Então ela não pode ir embora. Né? É o que acontece, é esse movimento de aflição que acontece ali. Então, elas vão se experimentando, se estranhando. Né? Tem lá no início a Muko, né? Que é a mãe da Sevik, ela com o Fico conversando, o Fico já está tentando ali agradar, né, a futura sogra, a ideia dele deve ser essa, e dentro das dificuldades dele, a Muco fala assim, que mãe deixaria você casar com a filha? Como se a mãe tivesse que deixar alguma coisa. Então, olha só como isso é tão misturado. Em outra cena, ela tá mais uma vez, filha, cadê os seus remédios e tal? E aí é uma coisa muito interessante, porque há pessoas que voltam e chegam nos processos terapêuticos reclamando que a mãe acha que ela é uma criança e tal. E existe essa dinâmica, essa dificuldade da mãe. Mas qualquer problema de relacionamento nunca é de um só. Perceba. Quando fala, né, cadê seus remédios? Já tomei, mãe e tal. Ela está se comportando como uma criança. A gente sabe que ela não está tomando remédio, né? Então tem uma mãe super protetora e tem outra pessoa, a filha, que está infantilizada, não toma remédio, foge das responsabilidades, e o que gera certamente uma complicação. E ali a gente já vai vendo, né, os atritos também, a preocupação que a Muko tem com o Zaman, né? Zaman, por que vocês falam dele e tal? Ela se sente ameaçada por essa questão do Zaman. Em algum momento você vê que grita com ela, né? Fala, mãe, eu não sou mais criança, me larga. Eu já falei isso anteriormente, ela já falou essa frase também em outro episódio, né? Aquela frase que eu sempre uso, que é aquele que grita, eu sou o rei, né? Precisa gritar que é o rei, é porque não é o rei de verdade, porque não tem autoridade. Precisa ficar gritando, precisa tentar convencer os outros. É ela fazendo isso. Eu não sou mais criança. Claro que é. Claro que se comporta como, né? Senão, não necessitaria falar. Ela simplesmente ia ter uma vida adulta. Mas ela continua envolvida ali. Mas já está fazendo os movimentos de seguir a própria vida, se permitindo, se experimentando e por aí vai. E aí termina a história com a confissão dela para o Fico, né? Olha, cara, era diferente, tá, mas agora eu estou percebendo que eu te amo e tal. E eles têm ali finalmente aquele encontro. O Fico também faz os movimentos dele já tímido, é o perfil dele, e a coisa dá certo, a coisa vai. Temos aí paralelo correndo a história da Leila. Ela recebe a ligação de receber o dinheiro, que ela fez o divórcio, né? Recebeu o dinheiro da família, mas olha só, tem um preço esse divórcio, né? Ela já sente
foi uma ruptura, tem um ritual. Eu já falei no episódio anterior que nós somos simbólicos, o ser humano é simbólico. Cada ritual nos ajuda a construir, né, traços dos nossos sentimentos, essa colcha de retalhos que é essa construção afetiva nossa. Eu vou falar sobre rituais aí no final, quando eu for falar sobre a Ada também, porque eles fizeram um ritual muito bonito que merece ser comentado. Mas no caso da Leila, ela recebe dinheiro, tá, eles seguem aquele plano, ela tá cada vez mais reticente com o marido segue aquele padrão dele, mas ela, alguma coisa está falando nela que não tá certo, não tá legal, e por acaso ou não, ela vai fazer ali a mesma travessia, né? Na verdade, a travessia oposta à que aquela avó, tia-avó dela fez, né, lá no passado. Então ela vai atravessar o mar de forma clandestina também, de volta. Nossa, isso já bate um desespero nela. E bate muito certo, né, esse desespero. E é interessante porque a Lélia é sempre aquela motivada, alegre, que quer incentivar todo mundo a viver a própria vida, a ser 100% presente, né? E ela chega no momento do desafio dela, porque ela quer viver assim, mas ela tem um freio de mão puxado. Tem algo, aquele vínculo ali com o marido, que já mostrou por A mais B que vai seguir um caminho muito conflituoso, e ela se vê ali dividida. No final chega a hora dela ir embora e ela chega lá na praia, vê aquela situação clandestina, tudo errado, e com o filho. A preocupação dela com o filho é cada vez maior, coisa que não aconteceu lá no início. A gente foi vendo essa transformação. E não sei se vocês lembram, lá no início do episódio, ela, quando recebe a ligação, ela promete para o filho: ó, vai ser tudo diferente, né? Vai ser tudo diferente. Não vamos fazer um monte de bobagem. Ela promete isso para ele lá no início. E no final ela sente isso e fala: não, não vou, né? Não vou. Então, é dolorido, né, essa decisão, mas ela segue o coração dela e a gente vê que dá um problema, tem um naufrágio, sabe lá o que ia acontecer com eles, e o marido é preso. Infelizmente, a história é a consequência do caminho que ele trilhou, foi uma escolha dele. Então, isso também é importante ser dito. Aqui eu quero abrir um parênteses, a gente vai falar da Ada, mas antes, muito legal a história do Zaman. Você recebeu uma denúncia, depois a gente fica sabendo que foi a Muco, né? Lógico que foi a Muco, para evitar ali que a filha se liberte das questões dela. O espaço do Zaman foi fechado por denúncia e tal, e lá para mas começa ali, antes, naquele ponto, ele estava conversando com o filho, ele já pergunta: você tem filhos? Como é que é a tua vida, né? E ele fala: olha, depois eu te conto isso e tal. O Zaman vai mostrando que tem as questões dele também, tem coisas a resolver. Ele está pensando sobre aquilo. Logo depois vem a pancada. Depois ele está conversando lá com o Toprak, né? E ele fala: talvez a gente tenha feito errado, talvez a coisa não tenha sido realmente o que tinha que acontecer. Ele começa a se questionar também. E muito legal. Embora sempre o Zaman tá mexendo ali num tabaco, numa coisa assim, essa é uma cena onde ele para e está fumando. Não sei se você notou isso. Quem está me assistindo aqui fuma, eu preciso te perguntar: você se sente muito sozinho? É uma excelente companhia, né, de fuga o cigarro. Você sabe que faz mal, sabe que te prejudica, mas é como se fosse um abraço quentinho, né, mais ou menos assim. Então, olha como acontece ali. E ele sente aquele momento de solidão, ele pensa, ele com certeza está pensando em coisas da vida dele, né? E as coisas têm um desenvolvimento, mas eu achei muito bacana mostrar esse conflito, essa dificuldade, o Zaman lidando com as questões próprias também, porque é isso, é tirar a ideia de guru, é um ser humano normal, né, que desenvolve um trabalho como qualquer outro e como outras tantas pessoas vão poder aprender e fazer também daquela forma. Mas o mais legal desse episódio é cada um seguindo o seu caminho, cada um aprendendo, não teve constelação. Isso que eu esperava também. Não teve constelação. Porque as pessoas já começaram a lidar com suas próprias questões, lidar com os conflitos que não estavam enxergando, e a partir daí é conta própria. Como o Fico pergunta, né? Fala: poxa, eu estou com dificuldade, né? Minha prosperidade não está saindo e tal. O Zé não pergunta: e como é que está com teu pai? Você já se resolveu com teu pai? Ele: poxa, é complicado. Ele: não tem exceção. Não vai buscar constelação para fugir do que você tem que fazer. Quando você não sabe o que é uma coisa, mas depois você descobre, você lida com o sentimento que está represado, o movimento que você precisa ter coragem de fazer, sua conta, o seu processo. Isso é muito bacana, muito maduro, muito correto, né? Então, tem essa questão do episódio ali também. Ele até chega a falar, né, o pai é prosperidade, alguma coisa lá. Essas imagens assim fechadas, elas não são tão legais, porque, volto a dizer, tem uma coisa da cultura deles e tudo mais. Mas simbolicamente, nas constelações, a gente vê esse movimento. A mãe é a nossa sobrevivência, a nossa terra, a nossa primeira relação, onde a gente se nutre e adquire conforto.
e o pai o primeiro outro, é aquele que nos tira desse universo, nos tira da zona de conforto, para experimentar o mundo, para crescer, não é? Então, essa simbologia que ele traz ali, como é que está essa relação com esse homem que levou para o mundo? Não é? Não estou, eu tenho minhas questões, não me aproximo. Então, tá bom, então leva o seu tempo, leva o tempo que você quiser. E ninguém fala com isso que você tem que aceitar, sabe, tudo que foi feito, achar tudo lindo que foi feito, que ele acertou em tudo. Não se trata disso. Pai e mãe, os pais, de uma forma geral, erram porque são humanos, mas fizeram o melhor que puderam. Simples assim, eu os tomo como eles são e me permito ser como eu sou. Quando eu critico, julgo e condeno, eu também trago esse peso para mim. É inevitável. Percebe? Permitir ser como é, tomar o que é bom, abrir mão do que é pesado, para viver a vida com toda a intensidade. Por fim, vamos aqui falar da Ada, e muito bacana porque ela está muito mais sensível. Não sei se vocês percebem, ela está em angústia, refletindo sobre muita coisa, mas muito sensível, falando que está vulnerável, que não é legal, né? Ela está muito mais humana. Isso é muito bacana, porque vai desenrolando a si mesmo. E ela tem contato lá com a mala do pai, com o passado do pai, e vê que ele teve outra família, né? Que ele teve outro sistema. Isso é também muito bacana, porque caminha junto com a história do Selim. O Selim acabou ali de saber que engravidou a menina que ele teve um caso, né? E tem uma marca aí no sistema. É uma marca pesada no sistema. Nas constelações a gente vê isso. Quando, numa relação fora do casamento, uma relação secundária, uma relação que veio depois, né? E aí chamem de traição, chamem do que vocês quiserem. Traição é um termo complicado porque eu diria que são sempre traições, né? É sempre, nunca uma traição de um lado só. Mas o que marca o ponto principal é uma relação extraconjugal, que chama mais atenção. Nesse caso especial, porque vem ou veio vida. Quando há chegada de vida, quando há a geração de uma nova vida, acabou a relação anterior, né? A história passa a ser o sistema novo. Como ele vier, como se pode lidar com aquilo. Mas algo rompe. E foi o que aconteceu com a história lá da mãe da Ada, né? Dos pais da Ada. Foi o que aconteceu. Acabou a relação lá atrás. Mas eles permaneceram ali em contato, né? E a história foi se desenvolvendo naquela imagem de um pai herói. Então, note, aqui também não é para julgar o pai e condená-lo. Ele não é um herói, mas também não é um vilão, ele é um ser humano normal. E a Ada pode ver a mãe menos vilã e o pai menos herói. É só isso, né? Entender melhor a mãe, o quanto que a mãe sofreu e sofre em silêncio. Carlos, que absurdo. Por que a mãe sofre em silêncio? Porque não é da conta da filha. Percebe isso? Não é da conta da filha. Essa mãe foi maravilhosa, pagou um preço, foi doloroso, mas ela, os problemas dela com o marido dela são problemas dela. Se em algum momento, na relação da Ada, acabou se envolvendo, e esse marido também, né, esse pai, fez um movimento ali indevido, infelizmente, isso acaba acontecendo. Mas ela, lá no episódio, se você olhar aqui na resenha, lá atrás, essa mãe vira e fala assim, ó, me arrependo, não vou te pedir perdão, desculpas, por ter feito melhor que eu pude. Não vou. E é exatamente isso. Deu o melhor que pôde. Se o filho entende ou não, o problema é do filho, né? Então, isso é bem interessante de pensar. A gente não conhece a história dos nossos pais, a história da relação deles. Você não conhece, você nunca vai saber tudo. E nem tem que saber. Essa é a parte legal. Quando há os nossos julgamentos, quando a gente se misturou nos conflitos, eu sei que tem histórias que são muito pesadas, mas de qualquer forma quem sofre somos nós. Da mesma forma para os nossos filhos. Às vezes você tem um conflito com o marido, um conflito com uma esposa, e tem coisas muito sérias acontecendo, e um filho às vezes fala, não, meu pai tá errado, minha mãe tá errada, não tinha que ter feito isso com você. E, às vezes dá até um calorzinho, né? Até é gostoso pensar nisso. Mas ele está se metendo num lugar onde não deve. É gostosinho, mas está ficando pesado para ele. Então, o momento onde você está chateado, chateada com um cônjuge, mas ainda assim falou assim, epa, nós somos os grandes, você é o pequeno. Meu problema com seu pai, meu problema com sua mãe, o problema é nosso. Nossa relação é nossa relação. Você é o filho. Aí vai ficar irritadíssimo com você. Mas no fundo faz assim: "Aff, então tá bom, então não vou dar conta de nada." E essa relação dessa família consegue seguir bem saudável. Isso é muito bacana. Mostra ali a história do Selim no final. Aí que o Selim fica pior ainda vendo aquela repetição acontecendo na família da Ada, né? E ele fala, confessa ali para ela, olha, teve ali uma situação, ela tem um filho, né? E agora o que a gente faz? E faz nada, acabou a relação, né?
A Ada até fala, ó, vai para perto do seu filho, é importante estar perto do seu filho. E o sonho do Selen sempre foi ser filho, ou ser filho, ser pai, né? Esse cara foi um acidente. A ação humana com um acidente é muito complicado. Essa relação é muito complicada. Ele está há anos querendo ser pai. Tem um caso com uma outra pessoa e engravida exatamente essa pessoa, sem querer. Percebe? A gente faz movimentos sem perceber. Né? O nosso desejo, a nossa intenção é mais forte do que a nossa razão, a maior parte das vezes. Então, isso tem que ser visto, tem que ser percebido. A Ada fala, cara, você sempre quis ser pai. Né? Aí, né? Isso não é à toa. Esse movimento não foi exatamente sem querer. Percebe? A gente pode não ter tanta consciência, mas sem querer não é exatamente o caso. Né? E eles fazem um movimento muito bonito, eles terminam, eles agradecem um ao outro, e eles passam a noite juntos e tem um ritual ali de tirar a aliança. Caraca, vocês já pensaram nisso? Existe uma cerimônia para casar, mas não existe para separar, não é? Tudo, as cerimônias, os rituais nos ajudam a construir uma nova realidade. Por isso que a gente faz cerimônia de luto, cerimônia para tudo, aniversário, né? São ritos de passagem. E a gente não tem essa preparação para separar, porque existe uma construção cultural de cobrança de casamento tem que ser para sempre, né? Enfim, e aí não somos preparados para isso. Mas quando tem uma separação, né, a boa separação é quando cada um reconhece o que adquiriu, o que ganhou um do outro, percebe, claro, sem ser cego, tudo foi difícil, foi pesado, né, foi duro, mas teve muito ganho. Quando isso é percebido, as duas pessoas podem se separar e elas vão mais fortes pelo mundo, vão para relações abertas a relações mais fortes. Né? A gente não repete o processo, porque quem você é hoje também tem ali, né, nessa relação afetiva, a experiência de todas as relações anteriores. Você só é quem você é hoje porque teve essas relações anteriores. A gente fala assim, eu quero mais que morra e tal. Vai repetir, vai repetir, vai repetir, porque continua não percebendo o próprio lado, o que fez, o que teve de bom e o que também pode ter causado de ruim. Faz parte, todo relacionamento é troca, é chave e fechadura. Então, ali é muito bonita aquela cena e ele segue. Tem também a parte do Topra, que ele fala lá do passado com a Ada, ele fala do quanto ele se sentia inferior, né? E a gente já falou aqui em episódios anteriores o quanto a Ada, naquela postura dela, buscava também homens fragilizados, homens infantilizados, né? Essa relação. E o Toprak fala disso. Eu não dava conta. Eu fugia porque, né, ela, que era toda forte, tá frágil, eu não conseguia dar conta daquilo ali. Né? E aqui não é nunca passando pano. Ele, obviamente, ele foi infantil, ele foi frágil naquela relação, ele não deu conta, e por isso aconteciam os movimentos que aconteciam. Muito bem, acho que o que precisa ficar aqui para a gente é principalmente esse ritual de separação, a boa separação do Selim da Ada, e a Ada, né, termina ali, é sempre a Ada narrando, e ela fala, né, sorte ou azar, às vezes são consequências das ações do nosso passado, que foi feito ou não feito. Frase muito bonita. E é exatamente isso. A gente costuma culpar tudo na vida. Mas tem a história, a gente foi construindo coisas lá atrás e começamos também a nossa vida a partir da construção de outros, e de outros, e de outros, e assim vai. Né? Acreditar que nada do passado das gerações influencia a nossa vida é como achar que o celular brotou de uma árvore. Teve gente que construiu isso. Teve um avanço tecnológico até chegar a gente. E ter respeito por esse avanço até aqui nos permite ir além. Né? Reconhecer o que nos foi dado nos permite dar o próximo passo. E na sua família? E nas gerações, com essa chegada da vida até você? O que você foi adquirindo até aqui? Por amor e lealdade, você pode dar um passo além. Quando você reconhece e vê tudo que foi bom, abre mão do que foi pesado, você pode dar um passo além. Acho que é a parte mais importante desse episódio. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreva no canal, marque aí para receber os avisos e compartilha. Se você achar pertinente compartilhar com alguém, estou gostando bastante e a gente vai para o último episódio da temporada.